Olá, é um prazer estarmos juntos novamente. Começa agora o programa A Vida em Foco. Todos temos muitas perguntas. O Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. O programa de hoje fará reflexões acerca de temas do cotidiano que podem ajudar a viver melhor. Esta é uma das grandes contribuições do Espiritismo para você. Fique conosco! Quando se fala de Jesus, as teologias cristãs fazem seus juízos a partir de como o compreendem. O Espiritismo também tem sua concepção acerca deste espírito a quem atribui a condição de guia e modelo moral a ser seguido. Nestes dois aspectos, a entrevista de hoje com Dineu de Paula abordará, na ótica da doutrina espírita, qual o significado de Jesus como modelo e guia para a humanidade. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Vivemos um momento histórico, evocando o mês de abril de 1864, quando, em Paris, Allan Kardec traz o Consolador. As estrelas que estavam nos céus caíram sobre a terra e um grande exército sob o comando da verdade começou a movimentar-se, à imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Posteriormente, graças ao seu amigo Didier, o seu editor, a outros amigos e aos espíritos nobres, ele sintetizou o nome para o Evangelho segundo o Espiritismo, a bênção dos céus para conforto das amarguras da terra, o lenço de consolação que enxuga as lágrimas. O Consolador veio. Jesus está conosco. Já não estaria na hora de nós estarmos com Ele? Há 2000 anos que Ele nos espera. Este é, portanto, o momento da nossa restauração e de cobrir-lhe as pegadas que nós vamos encontrar nas páginas da história como pontos luminosos, apontando o porto de segurança. A entrevista de hoje tem um tema muito especial. Vamos falar sobre Jesus. Confira. Olá, começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista, e conosco aqui hoje no estúdio, Dineu de Paula, cuja presença é sempre motivo de alegria, porque traz reflexões importantes, é um estudioso, é sempre conciso e se notabiliza no quadro O Espiritismo Esclarece. Se você quiser saber um pouquinho mais a respeito do Dineu, acesse a nossa página, nosso site, avidaemfoco.com.br, e agora o site está reformulado. No menu lá embaixo, clique sobre o programa, para você ter informações a respeito de todos aqueles que participam da Vida em Foco. Dineu, seja muito bem-vindo. Obrigado, Márcio. Dineu, estamos aqui para tratar de um assunto, que é motivo de bastante controvérsia entre aqueles que não conhecem o Espiritismo. Qual é a visão que o Espiritismo tem a respeito de Jesus? Como o Espiritismo considera Jesus? Perfeito. Tá. Bom, Márcio, no Livro dos Espíritos há informações bem elucidativas e precisas. Na questão número 625 se informa que Jesus é o tipo mais perfeito oferecido por Deus à humanidade para servir de modelo e guia. Essa informação é muito relevante porque é um perigo você se referir a outras pessoas em termos da sua jornada espiritual. Muitas vezes, os próprios espíritas, eles podem adotar como modelo ou fazer uma referência muito direta a algum orador famoso, algum chefe de casa espírita, algum médium, e na verdade são pessoas humanas e são falíveis, e de repente a pessoa comete algum equívoco e a pessoa se decepciona e fraqueja na sua caminhada. Ou algo muito mais grave, nessa cultura um tanto insana que nós vivemos de celebridades, em que tem pessoas bonitas, famosas, atores, jogadores, cantores, e que têm conduta exótica e que de repente acabam servindo de parâmetro. Então, para o cristão, a figura oferecida como modelo e como guia é Jesus. Então, se Jesus foi oferecido por Deus, conforme você mencionou aí na resposta, ele próprio não possui uma natureza divina?
é preciso precisar o que seria a natureza divina. Tá? Recordando no tempo dos reis, por exemplo, o rei enviava um emissário, um embaixador. Era um embaixador ou um emissário real, mas não era o próprio rei. Então, nesse sentido, dá para dizer que Jesus era o Messias divino, que ele era um enviado divino, como continua sendo, porque havia sido enviado por Deus. Mas não era o próprio Deus, entende? Era um espírito perfeito que já tinha completado todo o seu processo evolutivo nele, todos os processos já tinham se encerrado e ele apresentava a perfeição de que a criatura é suscetível. Ele não é assim um privilegiado, você fala que ele completou todo o seu processo evolutivo. Completou todo o seu processo. Foi criado como nós fomos criados também? Em estado de simplicidade e ignorância, e é o que é graças ao seu esforço, porque Deus é justo, né? Ele não estabelece exceções nem privilégios, ninguém é diferente no ponto de partida e nem no ponto de chegada. Claro que a nossa caminhada é diferente por conta das nossas opções. Uhum. Né? E ele fez esse processo, assim, essa aquisição dessa perfeição, provavelmente em outras instâncias, em outros planetas, é isso? Seguramente. Emmanuel, no livro, tem dois livros. A Caminho da Luz, né? A Caminho da Luz e também no livro Consolador, que ele trata disso, né? Ele diz que a perfeição de Jesus se perde na noite dos tempos, tá? Então, realmente é algo assim, é um espírito muito antigo, entende? E quando a Terra começou a ser formada, Jesus já havia atingido toda a perfeição de que a criatura é suscetível. Tá? Então, realmente, todo o seu processo evolutivo foi feito em outros mundos, algo que escapa à nossa compreensão, porque realmente é algo muito sublime, né, para a nossa realidade. Mais uma curiosidade, Dineu, antes da gente ir para destrinchar a primeira pergunta que trata de Jesus como guia e modelo. Há informações também dos Espíritos que Jesus participou da própria elaboração, da própria construção do planeta, isso procede? Justamente, e essa informação consta no livro A Caminho da Luz. E lá se diz que, digamos, o nosso sistema solar, ele é regido por uma comunidade de entidades puras, né, entidades celestiais, ou seja, espíritos de enorme evolução, do qual Jesus é um dos sublimes integrantes. Tá? E, no caso, Jesus recebeu de uma forma direta da divindade a incumbência de formar o planeta Terra. Né? Então, quer dizer que há 4 bilhões e meio de anos, segundo a ciência assinala, né, por enquanto, Jesus já era perfeito. Já era perfeito, já havia atingido toda a perfeição de que a criatura humana é suscetível. Então, a gente fica imaginando o esforço que ele deve ter feito, né, para encarnar e servir de guia e de modelo para a humanidade. A gente vai fazer um intervalo e depois a gente explora, então, do intervalo, o que significa ser guia, o que significa ser modelo. Perfeito. Fique conosco, a Renata já está nos chamando, a gente já volta. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é Jesus. Acompanhe. Muito bem, estamos de volta. Dineu, o que significa ser guia da humanidade? Guia da humanidade, justamente, e esse ponto é importante, porque por vezes na Terra a gente tem a impressão que as coisas andam meio ao léu, né? Nós não entendemos muito bem o processo evolutivo, a lógica, né? Porque às vezes nos falta realmente uma visão de conjunto e parece que tudo está andando para trás. Às vezes surge uma certa sensação de desalento, entende que o bem não compensa, e para colocar, digamos, as coisas em perspectiva, é preciso ter em mente que Jesus é o guia da humanidade, ele é o governador espiritual do planeta. Então, ao tempo em que ele formou o planeta, ele toma todas as decisões relevantes, né? Inclusive em relação ao longo do tempo, ele tem enviado missionários à Terra, na figura de cientistas, políticos, professores, filósofos. Então, todos os grandes santos da humanidade que promoveram algum bem marcante, eles vêm à Terra sob a tutela de Jesus, seguindo orientação sua. Claro que cada qual sofre, digamos, a influência
do meio social em que se insere, da religião em que vem para trabalhar e acaba não conseguindo, porque não é perfeito, traduzir uma verdade absoluta. Mas o progresso é sempre tutelado por Jesus, então Jesus está realmente no comando de todos os processos purificadores e redentores. Ele é o chefe. Por vezes nós não entendemos e nos parece estranho, mas é preciso até recordar a finalidade do planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, onde a gente nasce para aprender. Então, alguns estão tendo a oportunidade de retificar a sua caminhada em contato com seres que já andaram um pouquinho mais, outros estão tendo a oportunidade de desenvolver paciência, tolerância. E nesse papel de aprendizes que nos cabe, é importante que a gente tenha essa referência até para ter paz, ter esperança de que realmente é Jesus quem está no comando. Por mais que a gente não entenda, e não vamos entender tudo, mas Jesus sabe o que faz, seguramente. Só queria retomar, Dineu, fiquei curioso aí com uma questão. Ele envia, você disse, porque ele está no comando, no controle, né, das questões do planeta, que às vezes parece que está ao léu, né, mas não está, e envia missionários para que a gente recorde aí, que sirvam também de modelo para nós, embora falíveis, né, nas suas missões. Mas isso diz respeito tanto ao mundo ocidental quanto ao mundo oriental. Jesus não veio só para o Ocidente, né? Com certeza que não, né? Ele é o governador do planeta todo, né? Todas as religiões, todas as etnias, todas as raças, absolutamente todos estão sob a tutela deles. Por mais que a gente não consiga entender os processos pelos quais culturas diferentes das nossas passam, mas Jesus está no comando. Então, ele está dando oportunidade para muitos encarnarem, às vezes espíritos rebeldes, mas ele é o irmão mais velho e até o pai amoroso de todos, né? Não só de alguns. Até porque, refletindo, veja, ele disse, eu não vim para os sãos, mas para os doentes, tá? E a mensagem dele continua sendo uma mensagem de convite à redenção e à transformação, né? E para isso ele manda os seus missionários. Então, vimos aí a sua dimensão de guia da humanidade, né? Conforme a pergunta que Allan Kardec elabora aos espíritos. Deus ofereceu Jesus para ser nosso guia e nosso modelo. Como é que a gente pode entender Jesus como modelo da humanidade? Justamente porque não é só alguém para ser admirado, é alguém para ser imitado, é alguém que deve ser copiado, é um modelo que nós temos, né? E lembrando o que você falou, de que Jesus ele não nasceu perfeito, ele não é uma exceção à regra, ele se construiu do jeito que é. Então, ele representa o ideal a que nós devemos aspirar. E uma questão muito interessante, até que faz referência, de repente, a esses missionários a quem nós nos reportamos agora há pouco, no Livro dos Espíritos se fala em 3 ordens de espíritos. Seriam 3 ordens gerais onde os espíritos se classificam. Tem os espíritos que são imperfeitos, onde tem uma submissão muito grande à matéria e muitas paixões. Existem os bons espíritos, que são aqueles nos quais o espírito prepondera sobre a matéria e que não tem paixões doentias. E, finalmente, tem os espíritos puros. E só Jesus foi um espírito puro que aportou na Terra. E a grande característica, aliás, 2 dos espíritos puros, é que é nenhuma influência da matéria, e por nenhuma influência da matéria também se há de falar em nenhuma influência do meio, tá? E superioridade moral e intelectual absoluta. Então, quando nós vemos algumas figuras históricas, às vezes, hoje, tantos anos, às vezes séculos depois, elas realmente foram notáveis naquele contexto, mas a gente consegue observar alguma submissão a preconceitos, algumas ideias que hoje parecem estranhas, justamente porque eles não conseguiam transcender completamente ao meio, porque não eram puras. Com Jesus foi diferente, porque ele era puro, ele tinha uma ascendência completa sobre o meio, ele não era influenciado. E daí você vê que naquela época as mulheres não eram consideradas, e Jesus demonstrava consideração para com elas, ele dava atenção às crianças, ele cuidava de leprosos que eram autênticos párias, tá? Então ele realmente se sobressaiu, é a figura mais notável que existe na história da humanidade, porque em qualquer outra figura humana que tenha passado pela Terra, você consegue encontrar luz e sombra a depender do como você olha.
em relação a Jesus não há sombras, porque ele era realmente luminoso por si só, em sua condição de ser perfeito. Né? Curioso, né, Dineu, que ele não deixou nada escrito. A sua vida, me parece, é o próprio exemplo daquilo que a gente deve se espelhar ou seguir na nossa dinâmica diária. Quando a gente fala, por exemplo, em traição de amigos, está lá, né, na sua vivência, no Evangelho, o que é ser traído por um amigo. Quando a gente fala em abandono daqueles a quem ele amou, a quem a gente ama, lá está no Evangelho. Né? Quando a gente fala de perda de filho, vamos encontrar Maria sofrendo a perda de Jesus e assim por diante. Então, o que as suas testemunhas e aqueles que anotaram nos Evangelhos os seus feitos, as suas passagens e experiências fizeram foi exatamente tentar traduzir da maneira como eles enxergavam Jesus, as suas experiências de vida que servem como modelo do dia a dia, né? Não está distante, é isso? Perfeito. Jesus não está lá longe. Não. E algo que é muito interessante, que normalmente se diz, ressaltando o amor de Jesus, porque ele deu a vida por nós. Só que, claro que isso é muito relevante, porque quem está disposto a dar a vida pelo próximo, por uma causa, demonstra um valor moral muito grande. Só que na história da humanidade não faltam mártires que foram inocentes. Então, a grandeza de Jesus não reside na sua morte, mas na sua vida, em todos os exemplos e em tudo que ele fez. Se nós formos recordar que ele é um ser angélico, que convivia com anjos e que se dispôs a renascer e conviver com seres rudes. E tinha uma sensibilidade, talentos psíquicos inimagináveis, como nós vemos nas passagens do Evangelho, que ele sabia o que os outros pensavam, sabia o que os outros sentiam. E ele conviveu com todos aqueles seres rudes, sem menosprezar ninguém. A sua mensagem sempre foi de amor, de tolerância, de compaixão. E é isso que nos vem, né? Porque ele diz, quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Então, porque a diferença nossa entre o semelhante é mínima, é praticamente nada, quando nós comparamos a nossa diferença com Jesus. E ele não criticou ninguém, ele não gastou tempo dele tecendo críticas, ele amparou. Muito bem. Dineu, nossa gratidão, em nome de todos, nessa homenagem que você fez, você trouxe a Jesus, e a você que nos acompanhou também, nosso agradecimento. Fique conosco, que o programa ainda prossegue. Muito obrigado. Chegou o momento de esclarecer as suas dúvidas. Assista o quadro O Espiritismo Esclarece. João Inácio nos pergunta qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que não difere da do Cristo. Esse tema, o codificador Allan Kardec já trabalhou dentro do livro A Gênese, quando nos fala da revelação espírita. Responde ele da seguinte forma: do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia, dando-lhe a consciência que lhe diz: não faças a outrem o que não quereis que te fizessem. A moral, naturalmente, está positivamente inscrita no coração dos homens. Porém, sabem todos lê-la nesse livro? Nunca lhe desprezaram os sábios preceitos? Que fizeram da moral do Cristo? Como a praticam mesmo aqueles que a ensinam? Reprovareis que um pai repita a seus filhos 10 vezes, 100 vezes as mesmas instruções, desde que eles não as sigam? Por que haveria Deus de fazer menos do que um pai de família? Por que não enviaria de tempos a tempos mensageiros especiais aos homens para lhes lembrar os deveres e reconduzi-los ao bom caminho quando destes se afastam? Para abrir os olhos da inteligência aos que os trazem fechados, assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros? A moral que os Espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Mas então, de que serve o ensino deles se apenas repisam o que já sabemos? Outro tanto se poderia dizer da moral do Cristo, que já Sócrates e Platão ensinaram
500 anos antes e em termos quase idênticos. O mesmo se poderia dizer também de todos os moralistas que nada mais fazem do que repetir a mesma coisa em todos os tons e em todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número de moralistas, com a diferença de que, manifestando-se por toda parte, tanto se fazem ouvir na choupana como no palácio, assim pelos ignorantes como pelos instruídos. O que o ensino dos Espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos, princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma, de seu passado e de seu futuro, dando por sanção à doutrina cristã às próprias leis da natureza. Com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os Espíritos espargem, o homem se reconhece solidário com todos os seres e compreende essa solidariedade. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever e o faz melhor. Somente quando praticarem a moral do Cristo poderão os homens dizer que não mais precisam de moralistas encarnados ou desencarnados. Assista a Haroldo Dutra Dias com o quadro Pérolas do Evangelho. Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. No episódio passado, nós comentávamos sobre uma passagem que está no capítulo 11 de Marcos, precisamente no versículo 20 ao versículo 26 do capítulo 11 do evangelista Marcos, e que retrata a figueira seca. Nós comentamos no episódio passado que era comum na cultura hebraica, na cultura em que Jesus nasceu, viveu e cumpriu a sua missão sublime, os profetas expressarem alguma mensagem profundamente espiritual através de uma encenação simbólica. Nesse caso, no capítulo 11 de Marcos, nós temos duas delas. A primeira está no versículo 12 e vai até o versículo 19, é a da purificação do templo. Jesus entra no templo e tem uma série de condutas, faz uma série de ações simbólicas para representar algo. E depois seca a figueira num outro conjunto de encenações simbólicas para transmitir uma mensagem. E nós nos perguntamos, que mensagem é essa? Ora, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, todas as suas ações após a entrada triunfal são ações de julgamento, como se ele fosse alguém portador de um juízo, de uma sentença contra aquela cidade. E tanto isso é verdade que logo após a passagem da figueira seca, os fariseus questionam Jesus sobre a autoridade dele para fazer aquelas coisas. Ou seja, eles entenderam que por trás daqueles atos de Jesus, purificação do templo e secar a figueira, havia uma mensagem espiritual de condenação ao povo daquela época, às práticas religiosas de Jerusalém, que haviam se afastado da essência espiritual pregada pelos profetas. E, na verdade, é exatamente isso que aconteceu. A figueira no Velho Testamento é um símbolo de Israel, é um símbolo da ação religiosa de Israel. E o fato do Messias, Jesus, procurar um figo na figueira representa uma espécie de aferição, uma prova, um teste. É como se Jesus buscasse em Jerusalém elementos espirituais que aquelas pessoas já tinham condições de oferecer. Afinal de contas, eles haviam recebido um investimento de mais de 1000 anos de missionários que nasceram e ensinaram a lei divina naquele local. Então era razoável que se esperasse uma compreensão mais profunda deles. Era razoável que se esperasse deles, religiosos,
uma conduta mais condizente com aquilo que eles pregavam. E o fato de não se encontrar esse fruto, o fato de a vida deles não revelar o que eles acreditavam e o que eles pregavam, é simbolizado numa figueira incapaz de dar frutos. Uma figueira que é florida, que apresenta exuberância, precoce, mas que não é capaz de dar frutos. Ela apresenta apenas folhas. E ao secar a figueira, é como se houvesse uma sentença, um juízo, no sentido de que a verdadeira religiosidade, a verdadeira espiritualidade é aquela que se mede pelos frutos, não pela exuberância das folhas. Não bastam as palavras, não bastam os discursos, por mais geniais e precoces que eles sejam. É preferível um pequeno fruto do que muita folhagem sem nenhum fruto. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Sua audiência é muito importante para nós. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Através do e-mail contato@vidaemfoco.com.br, você pode enviar suas perguntas e sugestões para a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!